florada intensa registrada entre setembro e outubro renovou as expectativas para a safra de café, mas o desempenho da produção dependia do clima ao longo do verão. Agora, com o desenvolvimento dos frutos já em andamento, o mercado começa a ter uma leitura mais clara sobre o potencial da próxima colheita. Sobre esse assunto, vamos fazer um balanço agora, então, ao vivo, com o pesquisador da Fundação Procafé, o Marcelo Jordão, que já está aqui com a gente. Marcelo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Marcelo, tudo certo por aqui? Explica pra gente então, sobre essa florada intensa registrada entre setembro e outubro. Se confirmou aí em pegamento de frutos, Qual que é o cenário agora no campo? Perfeito. Naturalmente, após uma safra baixa, que foi a que ocorreu em 25, nós temos uma previsão de safra boa agora para o ano de 2026. Tivemos floradas mais antecipadas, no ano passado, em relação aos outros anos. Entretanto, o volume hídrico que nós tivemos no período aí de outubro, novembro e dezembro ficaram aí abaixo da média histórica, para as principais regiões cafeiras do Brasil, o que trouxe uma condição aí de dúvida em relação à safra 26. Virando o ano, agora em janeiro, nós tivemos já uma condição de retorno dessas chuvas, com volumes aí dentro e acima da média para as principais regiões cafeiras do Brasil. Isso nos dá uma segurança com relação aí à condição da safra, de 2026, mas ao mesmo tempo esse período que nós tivemos de falta de água até dezembro, nós não temos ali uma reversão de possíveis prejuízos causados no período. Nós temos, com a chegada das chuvas, uma paralisação das perdas ocorridas. Perdas essas mais acentuadas em regiões onde a maturação desses grãos, ou seja, o período para a colheita esteja mais avançado, Então, as regiões que estavam com o fruto mais formado nesse período que faltou água, pode ser que tenha impacto, sim, no tamanho desse fruto, na época da colheita, e também no rendimento. As fazendas, as regiões que têm uma colheita naturalmente mais tarde, mais tardias, a chegada dessas chuvas no mês de janeiro, em alto volume, já proporcionam condições para que aquele fruto retome ali uma condição de desenvolvimento normal. Então, a safra 2026 é uma safra, acredito que é a melhor dos últimos anos, em função da quantidade de seca que nós enfrentamos, mas ainda temos algumas dúvidas com relação à normalidade desse café no momento da colheita, do beneficiamento desse café. Como que as condições climáticas aí ao longo do verão ajudaram, impactaram aí o desenvolvimento dos grãos? Tiveram perdas por estresse hídrico ou por temperaturas elevadas? Não está descartada a possibilidade, daquela ausência de chuva entre os meses de novembro e dezembro, que foram até expressivas em algumas regiões. Não está descartado que que sofreu algum tipo de dano na formação desse grão, principalmente para as regiões que têm uma colheita mais precoce. Agora, a retomada das chuvas no mês de janeiro, para as regiões que a colheita é um pouco mais tarde, essa chuva ainda dá tempo de preservar as condições de desenvolvimento normal desses grãos, favorecendo aí, um bom rendimento, um bom tamanho. Mas ainda existe essa dúvida, do quanto impactou a ausência da chuva no mês de dezembro. E a gente já consegue estimar aí o potencial produtivo da próxima safra em comparação com a anterior? O potencial produtivo em relação à safra 2025 é bem superior, à safra 2026. É superior à safra 24, 23, 2022, 2021. Não sabemos ainda uma relação da safra 2026 com a safra 2020. Aparentemente é menor, é o que a gente tem visto no campo, mas com relação à safra 25 é uma safra superior. Diferença significativa assim, entre as regiões produtoras? Quais áreas estão mais favorecidas no momento? Olha,
Fica difícil discutir um pouco condições favorecidas a nível de região, porque até o mês de dezembro nós tivemos uma condição de chuva extremamente heterogênea, até mesmo dentro da própria região. Aqui onde eu estou inserido na região da Alta Mogiana, é composto aí por mais de 10 municípios que atuam na área do café, nós tivemos municípios num raio de 30 quilômetros que foi super afetado pela falta de chuva, enquanto que outro, numa distância curta, teve chuva dentro da condição da média histórica, né? Então acredito que todas as regiões foram prejudicadas, né? O Cerrado, a região do Triângulo, a região da Alta Mogiana, sul de Minas, mas dentro de cada região houve essa condição muito heterogênea, né, da falta de chuva, privilegiando alguns municípios e desfavorecendo outros municípios. Marcelo, e com essa leitura mais clara da safra, o que o produtor deve observar agora então em termos de manejo, de comercialização? Bom, em termos de manejo, o volume de chuva que nós tivemos a partir de janeiro ele é positivo. Entretanto, isso reduz muito a possibilidade do cafeicultor realizar os tratos culturais, manejo, controle de pragas e doenças, né? Isso coloca muito em evidência a ocorrência de doenças, principalmente a ferrugem, ela está em índices elevados nas principais regiões cafeeiras. Isso traz uma necessidade do cafeicultor se atentar nos pequenos períodos que tem aí de estiagem, ele realmente entrar cumprindo com as atividades que estão em atraso, principalmente as pulverizações, né? E também o controle do mato, porque quando chove muito a gente não consegue fazer essas práticas em dias no campo. Então tomar esses cuidados com a condição de doenças e a questão do mato que possa prejudicar. Com relação à comercialização, né, acredito que recentemente nós sofremos uma queda expressiva, né, no valor do café, principalmente em função da expectativa de uma safra melhor, né, em 2026. Mas eu acredito que ainda nesse período de pré-safra, ainda é um momento que não entrou a safra, né, pode sim gerar algumas oportunidades aí de uma movimentação no mercado em que o produtor que não se posicionou ainda, né, que poderia ter se posicionado em condições melhores de preço, poderia revisar essa possibilidade de venda de café antecipada, né? É isso, Marcelo. Acho que fizemos um panorama legal aqui. Quer finalizar com alguma informação a mais? Não, eu acho que o cafeicultor tem que aproveitar, né? Acho que o Brasil ele tem que manter um patamar de oferta de café mundial interessante para a gente não perder participação mundial, né? Então acho que o cafeicultor tem se tecnificado, tem buscado um bom manejo da sua lavoura. Não é porque está chovendo agora que nós não vamos ter seca depois. Então quem tiver condições de optar pelo uso da irrigação vai trazendo segurança para o seu negócio. Então é isso. Obrigada pela participação, pelas informações. Qualquer novidade, estamos aqui à disposição, viu? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.